Olá, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Esse nosso papo financeiro. Eu sou Lídia Machado, educadora financeira de mulheres, e essa é a nossa live, nosso papo financeiro, edição especial, com o tema 3 verdades que você não sabe sobre sair das dívidas. A gente ouve falar muita coisa, né? Sair das dívidas. Que dá, que não dá, que é muito difícil, né? Ou então que é só parar de pagar, que depois de 5 anos o nome fica limpo. A gente ouve muita coisa, não é verdade? Sobre sair das dívidas. Mas aí eu quero te perguntar o seguinte, né? A gente ouve tanta coisa e eu quero te perguntar: você, nesse momento, está se sentindo perdida em relação à sua situação financeira? Pode ser que você esteja pensando assim, Lídia, eu não sei mais o que fazer. Lídia, eu já tentei várias coisas e eu não consigo ver nenhuma luz no fim do túnel, um sinal de fumaça por onde eu posso encontrar uma saída. Será que você está vivendo desse jeito? Lídia, eu olho para um lado, eu olho para o outro e eu não sei o que fazer. Não sei como é que eu vou sair da situação financeira que eu estou vivendo nesse momento. Lídia, saiu 2022, entrou 2023 e a minha vida financeira continua do mesmo jeito. Eu não consigo resolver a minha situação. Entra ano, sai ano, eu continuo vivendo do mesmo jeito, Lídia. E agora? E aí eu digo, você tá desse jeito? Eu pergunto para você. Então, quero dizer que você está no lugar certo, beleza? Aqui, de verdade, eu quero te ensinar esse caminho para você sair das dívidas. E nessa live de hoje eu quero te contar quais são essas 3 verdades sobre sair das dívidas. Então já pega aí papel e caneta para você anotar essas verdades. A primeira verdade é a seguinte, presta bem atenção. Toda dívida tem solução. Aí você vai dizer assim, Lídia, eu já ouvi isso, mas eu não consigo acreditar porque minha vida não mudou nada até agora. Eu quero dizer para você que, independente da situação que você esteja vivendo nesse momento, a sua situação tem solução. Pode parecer que não tem jeito. Pode parecer que o valor que você deve hoje é absurdo. Lígia, eu estou devendo muito dinheiro. Pode ser que você diga assim, Lígia, minha dívida virou uma bola de neve. Eu devia, sei lá, 2.000 reais, 5.000 reais, e minha dívida está em 15, 20, 30 mil reais. Lídia, rebolou juros absurdos. E aí eu quero dizer que existe solução sim, independente dessa situação. Independente de você olhar para um lado, olhar para o outro e achar que não tem para onde correr. Independente de você acreditar, Lídia, o mundo está desabando na minha cabeça e eu não sei o que fazer, eu não consigo enxergar uma saída. Eu quero dizer para você que toda dívida tem solução. Pode acontecer que talvez o caminho que você precise percorrer seja um pouco mais longo. Você precisa atravessar mais obstáculos ao longo desse caminho, tá certo? Mais uma coisa eu posso afirmar para você. A linha de chegada existe. O destino desejado existe. Enquanto você estiver viva, tem solução, tem saída. Acredite nisso. Seja que dívida você tiver, de cartão de crédito, de cheque especial, empréstimo pessoal, consignado, agiota, financiamento com banco, cartão consignado, parentes, amigos, seja que dívida você tiver, tem solução, tem saída para você. Você só não encontrou ainda a estratégia certa, as ferramentas certas para você usar e, de uma vez por todas, sair da situação que você está vivendo nesse momento. Mas eu quero dizer para você que a solução existe. Pode ser que esteja até debaixo do seu nariz e você não está enxergando.
ela existe. Tá lá. Você só vai precisar buscar essa saída, buscar conhecimento, buscar as estratégias certas para resolver a sua situação. Beleza? Então, essa é a primeira verdade sobre sair das dívidas. Segunda, anota aí qual é a segunda verdade. Existem estratégias comprovadas para você negociar as suas dívidas do jeito certo, pagando um valor justo, razoável e que caiba no seu bolso. Existem essas estratégias. Aí você pode perguntar assim, mas Lígia, como é que você pode afirmar isso com tanta certeza assim? Como é que você pode dizer que isso é verdade, que não tem nenhuma enganação, que não é charlatanismo, enfim? Porque eu vi isso acontecer na minha vida e vejo isso acontecer na vida das minhas alunas de mentoria, do método Dignidade Financeira. Por isso que eu posso afirmar, porque eu vejo isso acontecer. Então, existem estratégias, sim, consolidadas, comprovadas. E não são diquinhas, não, tá? Que você vê aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, não são diquinhas. São estratégias respaldadas em lei, em resoluções do Banco Central do Brasil, que é o órgão que rege os bancos, que diz o que os bancos podem e não podem fazer. Então, não é qualquer vento de coisa que eu ouvi por aí, não. São estratégias comprovadas, que com esse conhecimento na mão, de forma íntegra, vale ressaltar, de forma íntegra, de forma honesta, você pode sim usar essas estratégias e pagar as suas dívidas, quitá-las por um valor justo, razoável e que caiba no seu bolso. Você não precisa pagar o absurdo de juros que, porventura, a sua dívida, né, esteja sendo cobrada de você hoje. Pode ser que tenha rebolado juros absurdos na sua dívida, uma dívida que era 5, virou 15, virou 20, virou 30. E eu quero dizer que com as estratégias certas, você não vai precisar pagar esse absurdo. Então, essa é a segunda verdade. De verdade, eu desejo que, de fato, o que eu estou falando aqui para você hoje entre como uma verdade no seu coração, porque isso é possível, tá certo? De verdade, eu desejo que você deixe a incredulidade de lado e que você possa crer que isso é possível acontecer na sua vida, porque é verdade. A terceira verdade é a seguinte, presta bem atenção no que eu vou falar para você agora. Não existe, presta atenção, não existe viver sem dívidas, sem comprometimento. Vou repetir. Não existe viver sem dívidas, sem comprometimento. Como assim, Lídia? Não estou entendendo. Vamos lá, vou te explicar. Se você não se comprometer, se você não desejar de verdade, ardentemente, ter uma vida sem dívidas, se você não quiser de verdade sair do caos das dívidas e ter dinheiro sobrando todo mês, se você não se dispuser a fazer o que precisa ser feito para mudar a sua realidade financeira, de nada vai adiantar. Não vai ter resultado. Não tem como. Sem comprometimento, sem fazer até dar certo, não tem resultado. Não tem como você alcançar a vida financeira que você deseja viver. Não tem. Se no primeiro obstáculo que aparecer na sua frente, você desistir, você jogar a toalha, não, eu sabia que não ia dar certo. Ah, não, eu disse que não ia dar certo passar por esse caminho. Eu vou voltar a ficar vivendo do mesmo jeito, porque eu acho que é mais negócio. Eu acho que eu vou continuar vivendo desse jeito, vai ser melhor do que enfrentar esse monte de coisa que está aparecendo na minha frente. Você não vai chegar no seu destino financeiro desejado de jeito. Não vai.
E eu vou fazer uma comparação aqui para você. É como quando a gente vai começar a fazer atividade física. O que acontece no primeiro dia, a gente chega, né? Vai ser ralado, vai ser suado, vai doer, vai ficar cansada, né? Assim. E o pior não é no primeiro dia, não. O pior é no dia seguinte, que você vai ficar o quê? Toda dolorida, às vezes não consegue nem sentar direito, andar direito, de dor. É verdade ou não é? Mas, se você continuar fazendo atividade física, as dores vão passar. Você vai começar a tirar de letra os exercícios. É assim ou não é? Você vai estar com mais condicionamento físico, mais disposição. É assim ou não é? Você já vai começar a conseguir levantar mais peso na musculação depois de algumas semanas. É verdade ou não? Para sair das dívidas funciona desse jeito também. No começo, vai ser desafiador. Vai ser desafiador no começo. Vai doer? Vai! Vai doer no começo. Você tem que entender sobre as suas dívidas, quanto você já pagou, quanto ainda falta pagar, né? O que está lá no contrato das dívidas, taxa de juros. É desafiador? É. Não vou mentir para você. Porque você vai ter que começar a fazer coisas que você não estava fazendo até então. Agora, se você decidir parar, a dor vai continuar. Você vai continuar sem dormir, você vai continuar sem paz, ansiosa, estressada, impaciente, preocupada, desesperada. A dor vai continuar se você desistir no meio do caminho. É assim ou não é? Mas, se você decidir seguir em frente, você vai atravessar todos esses obstáculos que aparecerem na sua frente. E você vai chegar no destino desejado, que é sair do caos das dívidas e ter dinheiro sobrando todo mês. Você vai chegar lá. Entende? Então não existe viver sem dívidas, sem comprometimento. É fazer até dar certo. Vai ter desafio no meio do caminho? Vai. Não vou mentir para você. Vai. Mas o resultado vai valer a pena. É como quando você está na frente de um rio. Imagina que você está na margem de um rio, o rio passando na sua frente. Do outro lado da margem tem a vida financeira que você deseja viver. Mas você precisa atravessar aquele rio. Aquele rio que tem correnteza, que tem pedras, que é escorregadio, que te dá medo, que te dá, pode até te dar desespero, passar por esse rio. De repente você não sabe nadar. Vai ter desafio. Mas quando você chegar do outro lado, todo o esforço, você vai ver que todo o esforço vai valer a pena. Imagina tudo aquilo que você quer alcançar. Voltar a dormir tranquila, em paz, pagar suas contas com tranquilidade, sabendo que está tudo sob controle, que o dia está programado, que o dinheiro vai sobrar para você guardar, para realizar aquele sonho, para fazer sua reserva, para viajar de férias com a sua família no fim do ano, para comprar um novo celular, um notebook, para comprar sua casa, para comprar o seu carro, para fazer uma faculdade, enfim, tudo isso está do outro lado do rio, está logo ali, tudo isso está ali. É isso mesmo, Vanessa, tem que perseverar, no final é só vitória, é isso. Vai valer a pena, acredite nisso. Então, compartilhei com você aqui essas 3 verdades que, sinceramente, eu desejo que entrem no seu coração e que você acredite que é possível você chegar na vida financeira que você deseja viver, que é possível você percorrer esse caminho e chegar na vitória. É possível você sair do caos das dívidas e ter dinheiro sobrando todo mês. É possível. É possível. Exatamente. Saúde financeira te ajuda a ter mais saúde. Quando você tem a vida financeira equilibrada, organizada, saudável,
vai influenciar todas as áreas da sua vida, todas. Você vai poder ajudar também outras pessoas. Quando você está com a vida financeira organizada, as coisas começam a acontecer de forma diferente na sua vida. Então, trouxe essas 3 verdades. Toda dívida tem solução. Existem estratégias comprovadas para você negociar suas dívidas por um valor justo, razoável e que caiba no seu bolso. E a terceira verdade, não existe viver sem dívidas, sem comprometimento. E agora, eu vou passar para a segunda parte do nosso papo financeiro, que é responder perguntas. Vou trazer aqui a primeira pergunta, que é a seguinte, olha só. Recebo ligações de cobrança extrajudicial. Estou apavorada. O que fazer nessa situação? Me conta aí se você já recebeu ligação de cobrança. Eu já recebi. Várias, quando eu estava endividada. O que fazer ao receber ligações de cobrança extrajudicial? Primeiro, eu quero que você entenda o que é uma cobrança extrajudicial. A cobrança extrajudicial é uma cobrança fora da justiça. Ou seja, uma cobrança amigável, que não tem juiz no meio, beleza? Então, não tem juiz no meio, é uma cobrança que a empresa de cobrança faz, o banco, a instituição financeira, a loja que você pode fazer. Muita gente se desespera quando escuta esse termo extrajudicial, porque não tem o conhecimento sobre o assunto. Mas nada mais é do que uma simples cobrança amigável. Tá? Então, não precisa se apavorar quando você receber uma cobrança extrajudicial, porque não tem juiz no meio. Não tem justiça no meio. Uma cobrança normal nesse processo. Porque você está devendo, o banco ele tem o direito de te cobrar para receber o dinheiro, né, que ele te emprestou, seja no cartão de crédito, seja empréstimo, enfim, tá certo? Para ele receber o dinheiro de você por meio de um acordo extrajudicial, ou seja, fora da justiça. Qual tipo de estratégia eu posso usar para fazer um bom acordo no banco para pagar o meu financiamento que está atrasado? Vamos lá, Vanessa. A gente não pode falar em estratégia sem antes analisar o que eu chamo de manual da sua dívida. O que é o manual da dívida? O manual da sua dívida. Vamos fazer a comparação? Quando você compra um eletrodoméstico, uma geladeira, um fogão, um celular, uma TV, ela vem com um manual, certo? Para você entender como é que ela funciona, não é verdade? Como é que você vai ligar, quais os botões que tem, para que serve cada botão, não é assim? A dívida também tem o seu manual, para a gente entender a dívida, qual a taxa de juros, qual o valor total, quanto já pagou, quanto falta pagar, taxa de juros, enfim, tudo isso está no contrato da dívida e no documento de evolução da dívida. O contrato da dívida é aquele que você assina quando você vai lá pegar um empréstimo no banco, é aquele contrato que você recebe do seu cartão de crédito, é aquele contrato quando você faz o financiamento. Então, precisa primeiro analisar o manual da dívida para entender os detalhes da sua dívida. Entendendo esse financiamento, como ele funciona, taxa de juros, enfim, aí a gente pode entender qual a estratégia certa a ser usada, tá certo? Então, não tem como eu falar de estratégia sem antes analisar a sua vida financeira, tá certo? Para entender como é que vai poder fazer sobrar dinheiro, quanto você vai ter disponível para poder fazer um acordo a respeito desse financiamento. Então, a gente precisa entender todo esse contexto para, então, a gente decidir qual é a melhor estratégia a ser usada aí. Cada dívida é uma dívida. Então, por exemplo, precisa analisar se esse seu financiamento tem alguma garantia, algum bem, alguma coisa em garantia, para a gente analisar também isso, os riscos da dívida, né? A gente precisa classificar qual é o risco da sua dívida. É baixo risco? É alto risco?
né? A gente precisa entender todos esses detalhes. Então, não é algo assim, vamos fazer desse jeito e pronto, acabou. Não, a gente precisa analisar e ter a clareza de todos esses pontos para então a gente decidir a melhor estratégia. Próxima pergunta, que na verdade é um comentário que eu vou trazer aqui para você, que eu achei muito importante trazer, porque acontece com muita gente, que é o seguinte, olha só. Geralmente, as empresas de cobrança não passam informações detalhadas da dívida. Você pede, mas eles arrumam um jeito de enrolar. Já aconteceu isso com você? De você pedir as informações da sua dívida e você não conseguir, o banco dificultar a sua vida, não querer mandar para você. Isso aconteceu com uma aluna minha. Ela solicitou do banco os contratos, na verdade, no caso dela foram os contratos da dívida, e o banco ficou enrolando, não porque você fez pelo aplicativo, não porque isso, porque aquilo, não tem como a gente solicitar, não tem como a gente mandar uma cópia por e-mail, enfim. Eles podem dar inúmeras desculpas. Porém, eu quero dizer para você, afirmar com toda clareza, que você tem o direito de ter acesso às informações, a todas as informações referente à sua dívida. Todas. Isso não é da minha cabeça, não, tá certo? Isso está na resolução do Banco Central, de número 4292 de 2006. O Banco Central é o órgão que rege os bancos. E lá está escrito assim, presta atenção, lá no artigo 15, se você colocar lá no Google, você pode procurar que você vai encontrar essa informação. No artigo 15 diz o seguinte, que as instituições financeiras, elas devem fornecer ao devedor, quando por este solicitado, ou seja, quando você solicitar, em até um dia útil, preste atenção, um dia útil contado a partir da data da solicitação, as informações relativas às operações de crédito. Aí ele fala número de contrato, saldo devedor, taxa de juros, valor de cada prestação, enfim. Ele tem que gerar esse, como se fosse um extrato da sua dívida. Então, isso é direito seu. E o banco tem que fornecer essas informações para você em até um dia útil, ainda tem o prazo. Entende que você tem direito às informações da sua dívida. Lide, se acontecer isso, se eles ficarem me enrolando, se eles não quiserem me dar o documento de evolução da dívida, o que eu faço? E aí, se é direito meu, como é que eu vou fazer? Simples. Se eles não te derem as informações, você vai fazer uma reclamação na ouvidoria do banco, se for uma dívida de banco, no Banco Central e no consumidor.gov, que é um site, tá? Referente ao Procon, beleza? Consumidor.gov. Se você botar no Google, você vai achar. E você pode fazer, sim, essa reclamação, tá certo? E aí eu vou contar aqui o caso de uma outra aluna minha, o que aconteceu. A gente estava ali na mentoria e ela estava solicitando ao banco uma das etapas de proteção do salário que eu ensino dentro da mentoria, dentro do método de dignidade financeira. E o banco não queria aceitar. Aí eu disse o quê? Falei, fulano, olha só, você vai fazer uma reclamação. Aí ela seguiu esses passos, na ouvidoria, no Banco Central e no consumidor.gov. E a essa altura do campeonato, o gerente do banco já estava tratando ela mal, já estava sendo ríspido. E é o que aconteceu? Depois que ela fez a reclamação no Banco Central, o que aconteceu? O gerente mudou completamente com ela, passou a tratar bem, falar com educação. Ela precisou ir lá no banco para resolver essa questão. E serviram até cafezinho para ela, ela me contou. Lídia, me serviram até cafezinho, Lídia. Então, eu quero dizer para você que você tem os seus direitos. Você só precisa ter o conhecimento e aplicá-los na sua vida. Entende? Você, como devedora, não é culpada, não é condenada. Você tem os seus direitos. Você precisa exercê-los, assim como essa minha aluna exerceu o direito dela e o banco mudou completamente o tratamento, resolveu a situação a partir de uma reclamação.
Então, seja firme, exija os seus direitos. Ainda que você esteja devendo, você tem direitos. O banco não pode fazer o que ele quer, não. O que ele bem entender, o que der na telha. Não é assim que funciona. Exija os seus direitos. Você tem direitos. Tenho uma dívida enorme com o banco. Meu nome está sujo e não sei mais o que fazer para sair dessa situação. Não consigo mais dormir. Minha família não sabe de nada. Eu sofro calada e sozinha. Me ajuda. Como sair dessa situação? Vamos lá. Se você está nessa situação, você que está aqui comigo, eu quero te dizer, primeiro, essa é uma situação bastante delicada, né? Se você está lá com uma dívida enorme com o banco, seu nome está sujo, você não sabe mais o que fazer, você não compartilha com ninguém, está sofrendo sozinha, calada, e a sua família não sabe, você não sabe para onde correr. Essa é uma situação bastante delicada, mas eu quero dizer algo para você que é muito importante. Primeira coisa que eu quero te falar é: não se apavore com essa situação. Não se apavore, porque como eu disse no começo dessa live, toda dívida tem solução. Toda tem solução. Só depois que você vai para debaixo da terra que não tem mais o que se fazer. Mas enquanto você estiver viva, Vivinha da Silva, tem solução para a sua vida financeira. Tá certo? Aí tem outro ponto aqui que ela falou que é sobre o nome. O nome está sujo. Quero dizer para você que estar com o nome sujo é o menor dos seus problemas hoje. Isso não vai te trazer prejuízos. Ninguém vai colocar num outdoor o seu nome dizendo Maria está endividada. Ninguém vai fazer isso com você. Ninguém vai colocar no outdoor Vanessa está com dívida no banco. Ninguém vai fazer isso. Então, não se apavore. Tudo tem solução nessa vida. Segundo ponto. É isso mesmo, Vanessa, é isso aí. Segundo ponto é não sofra calada. Procure ajuda. Sofrer sozinha, calada, isso vai te adoecer. Adoece o emocional, adoece o seu corpo físico também, muitas vezes. E fazer isso, sofrer sozinha, passar por isso sozinha, é muito difícil. Portanto, procure ajuda. Procure ajuda das pessoas certas, daquelas que vão saber indicar o caminho para você. E eu quero dizer que eu estou aqui para ajudar você. Eu estou aqui para te ensinar esse caminho, para você sair do caos das dívidas e ter dinheiro sobrando todo mês. Conta comigo para te ajudar nessa jornada. Terceiro que eu quero dizer é: você não é a sua dívida. Vou repetir. Você não é a sua dívida. Não se martirize por essa situação. Não se culpe. Essa situação é passageira. Você está endividada. Você não é endividada. Entende a diferença de é e estar? Quando você é porque de fato isso faz parte da sua natureza. Quando você está, é um estado momentâneo e passageiro. Até porque ninguém tem dívidas porque quer. É verdade ou não? Ninguém tem dívidas porque quer. Você entrou nessa situação muito provavelmente por falta de conhecimento. Você errou tentando acertar. É ou não é? Você errou tentando acertar. E se você entrou nessa situação, eu quero dizer que você é perfeitamente capaz de sair dela. Você, com as ferramentas certas, com a orientação certa, com as estratégias certas, independente do valor da sua dívida hoje, independente do tipo de dívida que você tem hoje, tem solução. Existe saída. Beleza? Show de bola. E o quarto ponto que eu quero trazer aqui sobre essa pergunta é a seguinte: se a sua dívida com o banco está enorme, muito provavelmente
existem muitos juros acumulados aí e que estão sendo cobrados de você, mas que você provavelmente não precisa pagar por todos esses juros. É o exemplo que eu dei anteriormente. Se, por exemplo, a sua dívida era R$ 5.000, se hoje ela está 15, 20, 25, 30, 50, tem alguma coisa muito errada aí. Como é que uma dívida que era 5 pode ter triplicado, quintuplicado, pode estar 10 vezes maior? Tem alguma coisa errada aí. Não é para estar desse jeito. Por isso que o que acontece? O primeiro passo é você ter as informações da sua dívida. Quais são os juros que estão correndo na sua dívida? Você precisa, como eu falei, do contrato da sua dívida. Você precisa do documento de evolução da dívida, ou memória de cálculo, algumas pessoas usam esse termo, ou documento de evolução da dívida, ou memória de cálculo, que é onde está toda a história da sua dívida, é como se fosse um extrato da sua dívida. Todas as informações da sua dívida estão nesse documento, e você precisa dele, para você entender qual era o valor inicial da sua dívida, quanto já foi pago, quanto ainda falta pagar, quais são os juros que estão correndo ali. E aí, de posse dessas informações, você vai ter o quê? Argumentos para você poder negociar sua dívida. Para você poder quitar por um valor que seja mais justo, razoável e que caiba no seu bolso. Para você ter argumentos, de repente, oferecerem um acordo para você de R$ 15.000, se você estava devendo 5. Opa, 15 não, aí não tem como pagar 15. E aí você faz uma nova proposta, uma contraproposta, entende? Então, quando você tem o conhecimento das informações da sua dívida, quando você tem a sua vida financeira organizada, preparada para uma negociação, aí você consegue, de fato, sair do caos das dívidas e ter dinheiro sobrando todo mês. Aí, de fato, você consegue quitar as suas dívidas e não voltar mais para elas. Porque, de verdade, eu quero que o seu 2023 seja completamente diferente do que você tem vivido até aqui. Eu quero de verdade que você tenha um 2023 sem dívidas, com dinheiro sobrando todo mês, com tranquilidade, sem ansiedade, sem desespero, e que você possa começar a realizar os seus sonhos. Voltar a sonhar se você não sonha mais. É isso que eu quero que você comece a viver nesse ano. E eu estou aqui para ajudar você a fazer a sua parte. E Deus vai fazer a dele. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta a gente achar que o milagre vai cair do céu. Ah, não, Deus vai vir, vai mandar dinheiro do céu para mim. Pode acontecer? Pode. Eu creio que Deus faz milagres, eu acredito nisso. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. Concorda ou não? A regra é a gente fazer a nossa parte, que Deus vai fazer a dele. A gente não precisa se afobar para ir ter. Eu tenho que negociar a dívida agora. Não, você não tem que negociar a dívida agora. Você precisa centrar a sua cabeça, entender lá o manual da dívida, lembra? O contrato, documento de evolução da dívida, entender a sua dívida, organizar a sua vida financeira, colocar a casa em ordem, como eu gosto de dizer, para então você poder negociar do jeito certo e não se enrolar de novo, não se embananar de novo. Beleza? Um beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau. Valeu, gente. Gratidão.